Bem, os conhecimentos adquiridos nesse processo de capacitação são fundamentais, mas, é claro, aliar teoria e prática é essencial para a formação completa. Chamo agora os trainees Rafael, Lucas, Fábio e Eduardo, que vão contar um pouco sobre essas vivências. Bom, nós passamos por diversas capacitações teóricas sobre sistemas, sobre a realidade das micro e pequenas empresas, sobre as unidades do SEBRAE. Apesar das nossas inseguranças, achávamos, de certa forma, que estávamos prontos para sermos analistas do SEBRAE. Leva engano, né? Não é só na teoria que se aprende. Vivemos na pele o que é ser analista do SEBRAE durante o período que passamos por duas unidades distintas do SEBRAE Nacional. Alguns de nós, unidades totalmente diferentes. No meu caso, por exemplo, eu passei por uma unidade finalística, a desenvolvimento territorial, e por uma de suporte e gestão, que é a UGE. Realidades totalmente distintas. Se aprendemos sobre sistemas do SEBRAE, o nosso colega Lucas trabalhou com o SEAC Web durante o seu período na UAI. Se passamos também por uma oficina de negociação, nosso colega Fábio participou de uma reunião de negociação com o Ministério do Planejamento, durante o estado na UPT. Podemos, então, ver como que, dentro da mesma instituição, as equipes são totalmente distintas, cada unidade tem uma espécie de cultura, tem gerentes diferentes, lidamos com entregas completamente distintas. E como tudo isso ficou registrado nos blogs de cada um, a minha experiência não se restringiu só às unidades que eu passei. Eu também aprendi um pouco sobre a diretoria de administração e finanças, por onde o Eduardo passou. Ou sobre o UAI, onde o Lucas passou. Depois dessa experiência toda, eu vi como é importante para um analista de SEBRAE Nacional conhecer o que as outras unidades fazem. Um analista de SEBRAE Nacional não pode se restringir apenas à unidade onde ele está alocado. É preciso conhecer o que as outras áreas fazem para poder trazer soluções mais integradas e mais completas para o nosso público-alvo. Uma das formas de conhecer o que essas unidades fazem é visitando os blogs dela. Muitas delas têm. A UDT, por exemplo, tem o blog Territórios em Rede. A UAM tem o blog Mercado ao seu alcance. Com tudo isso, você pode pegar um pouco do que a outra unidade faz, das suas realidades, das suas dificuldades, dos seus desafios. Bom, após esses rodízios, eu posso dizer que eu me sinto muito mais preparado para ser um analista de SEBRAE, independente da unidade onde eu seja alocado. Eu espero ser alocado. Porque me deu essa visão holística de todo o SEBRAE Nacional, além de uma rede de contatos que vai ser essencial como analista de SEBRAE. Embora seja muito importante nós conhecermos os projetos, os trabalhos e as unidades do Nacional, o sistema SEBRAE é muito maior do que isso. Nosso sistema forma 28 unidades completamente distintas e autônomas espalhadas pelo país. Cada unidade dessa vive seu próprio contexto social, cultural e econômico. Cada uma trabalha levando em conta esse contexto, né, essa realidade. Então, se a gente restringisse nosso trabalho somente aqui ao Nacional, nosso treinamento ainda seria muito teórico, né? Porque a verdadeira prática, a concretização do trabalho do Nacional, do SEBRAE, se dá na ponta. Então, nós, como treinadores, nós fomos aos estados, nós visitamos o SEBRAE UF, nós aprendemos muito a respeito deles. Nós vimos quais são suas principais dificuldades, suas principais virtudes, e assim nós aprendemos muito mais a respeito do próprio papel do Nacional nisso, né? A gente viu que muitas vezes o que a gente define aqui não faz sentido no contexto deles. A gente aprendeu que a gente precisa sempre levar em consideração a realidade de cada um na hora de definir a estratégia do nosso sistema. Então isso é um ganho muito grande para a nossa carreira daqui em diante. E nos estados também a gente ganhou muito, a gente ampliou nossa rede de contatos, né, que antes era restrita aqui ao Nacional. Cada um de nós abriu um canal de comunicação com os funcionários de lá. E esse canal de comunicação é fundamental para o nosso trabalho aqui no sistema. E viajar aos estados também teve um ganho muito grande no nosso lado pessoal. A gente aprendeu muito mais a respeito do Brasil. A gente viu realidades que a gente nem imaginava antes. Dudu, por exemplo, pegou um barco de 18 horas para ir de uma cidade até outra no Pará. O Rafael subiu o morro com o SEBRAE do Rio de Janeiro.
Flávio se hospedou no Casa dos Gestores, no Paraíba. E eu atendi no balcão do Sebrae Amazonas. E essa é uma experiência que a gente vai levar para o resto da vida. É por isso que a gente acredita que todos os analistas do Sebrae deveriam ter a oportunidade de conhecer a conta. Porque só assim a gente vai ter uma visão sistêmica não só do nacional, como o Rafael falou, a gente vai ter uma visão sistêmica de todo o sistema do Sebrae. Então, é importante conhecer o que é o trabalho do Sebrae aqui em Brasília, o que são as diferentes unidades. Também é importante conhecer os estados, o que é a realidade do empresário, o que é cada estado, o que cada estado tem específico que a gente vai ter que lidar. Mas ainda falta alguma coisa, e essa coisa é essencial para o nosso trabalho. É a reflexão, o que é ser uma MPE, o que é ser uma micro e pequena empresa. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras angústias que eu tive ao entrar no processo de trainee foi a reflexão, como a gente pode ser um serviço social que tem a finalidade de atender as micro e pequenas empresas, ser um serviço social para melhorar a competitividade dessas empresas, sendo que a maioria dos nossos colaboradores, a maioria dos consultores, etc., não é uma micro e pequena empresa. Como a gente pode fazer isso sem ter a experiência prática do dia a dia de uma micro e pequena empresa? Então, para fazer uma analogia aqui com vocês, seria como eu trabalhar na Coca-Cola, fazer o refrigerante, mas nunca tomar o refrigerante, não saber que gosto que tem o refrigerante. Ou seja, por mais que o produto seja bom, ainda há alguns limites que eu posso deixar de ver por não experimentar na prática, não ser um cliente do meu próprio produto. Felizmente, o processo de trainee trouxe alguma solução nesse sentido. A gente teve a oportunidade de experimentar, mesmo que num período de tempo mais curto, num ambiente de simulação, situações que parecem muito com o que é ser uma pequena empresa, o que é ser um empresário. Para dar um exemplo, a maioria dos trainees montou equipe, participou com outros colaboradores, fora os trainees do Desafio Sebrae, que simula as condições de uma empresa, simula a pressão, o tempo, as decisões rápidas que têm que ser tomadas. Por exemplo, vocês podem conferir no blog do Eduardo, que montou a equipe Gosto de Abutre, que foi até a final, inclusive, o que foi essa vivência, o que ele aprendeu, o que agregou para ele, o que melhorou a vivência, como saber o que é ser um empresário e depois trabalhar no Sebrae como um analista. Mas outro exemplo fundamental que a gente teve a oportunidade de participar foi o Empretec. O Empretec nos forçou, e durante uma semana muito intensa de trabalho, a abrir uma empresa, procurar ter lucro, fora participar da dinâmica do seminário, etc. Vocês podem conferir no meu blog, por exemplo, nos meus posts, que eu tive a experiência junto com o André aqui, a gente abriu uma empresa e faliu, assim, em uma semana. Ou seja, a gente tem tantas entregas, a gente tem tantos produtos para mim, pequena empresa, que quando é a nossa vez de fazer isso, a gente não dá o exemplo, a gente não é o melhor naquilo, ou seja, foi uma lição de humildade, inclusive. A gente achou que fosse uma boa ideia fazer salada de frutas nós mesmos, sem experiência nenhuma, por o André, imagine um André de avental, com um isopor com uma folha sulfite como com uma propaganda, ou seja, vocês não pararam para pensar no que é o mercado, o que é... Então, isso ensinou muita gente, ensinou muito essa lição de humildade. E essa experiência do Empretec contribuiu para isso. Embora eu tenha não tido uma experiência de sucesso, o Rafael e o Lucas, por exemplo, resolveram vender ecobag. Vocês podem ver no blog deles, tem fotos, inclusive, eles tiveram um lucro bom em uma semana. Ou seja, a gente também tem capacidade de render como uma micro pequena empresa. Mas, para resumir, o que eu queria falar é que é fundamental para a gente ser um serviço social que tem como função atender micro e pequena empresa, a gente ter a humildade de estar em contato constante com elas, ver quais são as necessidades delas. Não vai ser apesar do Empretec contribuir muito para essa visão, para ter essa visão de ver a perspectiva do outro, não vai ser uma semana que vai mudar isso. Então é fundamental a gente ter sempre essa questão do que está presente na metodologia de GO, de estar sempre em contato com a micro e pequena empresa, ver qual é a perspectiva dela, quais as necessidades dela, porque por mais que as nossas soluções sejam boas e completas, é fundamental a gente ter conhecimento do que é a vivência.
não tem como experimentar o dia a dia sem ser realmente uma micro e pequena empresa. E para destacar isso no contexto de todos os blogs, quando a gente participou da Empretec, gerou algum tipo de post, algum tipo de comentário, porque para nós foi um antes e um depois. Assim. E depois da experiência de ser um empresário, mesmo durante uma semana, foi muito enriquecedor. E eu acho que é fundamental para qualquer um que vai trabalhar nessa instituição. Bom, vocês viram aqui, de acordo com os relatos do Lucas, do Rafael e do Fábio, como que essas experiências elas foram essenciais para o nosso aprendizado, tanto como analista do Sebrae Nacional, por passar por algumas unidades aqui dentro dos rodízios, analista do ponto de vista sistêmico, conhecendo a ponta realmente, como o Lucas mencionou, e do ponto de vista do cliente, experimentando os produtos do Sebrae. Só que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a relação principal desses relatos aqui com a ferramenta que a gente está tratando aqui no nosso seminário, o blog? O que a gente compreende é que, de acordo nessas experiências específicas, o blog teve uma função vital. Em complementaridade à função de reflexão, um espaço de reflexão, conforme foi falado pelo Alberto na parte de teoria anteriormente, o blog, nesse caso específico de experiência prática, ele foi vital como espaço, como meio de compartilhar experiências. Cada experiência aqui é única, ela é singular, ela é muito particular. Vocês viram aqui que cada experiência foi muito diferente entre nós. Só que um blog, a gente não era apenas um. A gente tinha como compartilhar essa experiência. Nós éramos um grupo, então a gente incorporou o aprendizado, a gente incorporou os sentimentos, percepções. Ao mesmo tempo que nós falimos, nós também tivemos sucesso. Nós visitamos o norte, mas a gente também visitou o sul. Isso tudo foi propiciado pelo blog. Com o blog, a gente teve um conhecimento maior da nossa instituição, do nosso país e da realidade que a gente se insere. Nós tínhamos outros meios para fazer isso. O blog não é o único meio que a gente pode fazer isso. A gente tem reuniões, a gente pode fazer isso via e-mail. Só que por que o blog é interessante? O blog é interessante porque é uma ferramenta web, é uma ferramenta formal, é uma ferramenta particular de cada pessoa. Você pode deixar registrado ali o seu sentimento, a sua percepção naquele momento específico. Além disso, você pode acessar o blog daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, e se o blog estiver ativo ainda, você ainda pode ver e analisar mais ou menos o que foi sentido naquela época, pelaquela pessoa específica. O que a gente conclui para o Sebrae? Que as experiências existem, elas são múltiplas aqui nessa instituição. E a ferramenta também existe. O que nos falta, talvez, é incentivar cada vez mais a utilização de ferramentas como o blog para a disseminação do conhecimento. Para que as informações tenham tanto significado institucional, como tem para a gente, pessoalmente, nós trainees, e para qualquer analista que se dispor a fazer isso. Muito obrigado.